Hoje, em especial, falaremos sobre Lulu Santos. Bom, vamos tocar no assunto. Não vamos falar mal dele, não é a intenção. Também falaremos sobre Manuel Bandeira e sobre Salomão. E a ideia é estabelecer um contraste entre estes três poetas. Vamos falar um pouquinho sobre Lulu Santos, Manuel Bandeira e Salomão. E vamos ver o que é que eles têm em comum e o que é que eles têm de diferente. Vamos aprender um pouco através desse contraste. Eu começo chamando a atenção de vocês para o livro do meu colega pastor Ed Renekiewicz. Ele escreveu um livro sobre Eclesiastes, de autoria de Salomão. O livro da Bíblia, Eclesiastes, é de autoria de Salomão. E o pastor Ed Renekiewicz escreveu um livro intitulado O Livro Mais Mal-Humorado da Bíblia. É assim que ele se refere ao Eclesiastes. Alguém aqui já leu esse livro? Algumas pessoas já leram. Bom, então vai ficar mais fácil. Olha quanta gente já leu esse livro. Então, se você já leu o livro, você vai ter que ir de cara, já no princípio do livro. Ele não demora muito. Eu não quero aqui dizer que o Ed seja um herege. Eu acredito que ele é um homem de Deus e que tem sido usado por Deus, e suas mensagens têm sido boas mensagens, mensagens que até então são mensagens bíblicas. Mas a respeito deste livro eu tenho alguns poréns. Por quê? Porque a consideração que ele tem pelo livro de Eclesiastes não é das melhores, e já começa pelo título, o mais mal-humorado livro da Bíblia. E ele, na introdução do livro, ele pega pesado. Olha, ele vai fazer uso de Lulu Santos, daquela canção famosíssima aí, que muitos devem gostar. Eu não sou muito bom em canções. Meus filhos, eu falei para eles que ia falar sobre isso. Eu falei, pai, então você tem que decorar a música. Eu falei, vai ser complicado. Mas é uma música, é a mais famosa música dele, se eu não me engano, Nada do que foi será, do jeito que já foi um dia. Tudo passa, tudo sempre passará. Nesse sentido, parece que tem em Lulu Santos uma mensagem similar à mensagem do livro de Eclesiastes, que também toca no assunto de que tudo na vida passa, tudo é passageiro e transitório. Então aí uma similaridade neste ponto. O problema é com a diferença que vem logo a seguir. E quando essa diferença que existe na canção de Lulu Santos, uma diferença, uma frase que está em choque exatamente com uma outra frase que encontramos em Eclesiastes, o colega pastor Ed Renekiewicz usa a frase de Lulu Santos para rebater a frase de Salomão, para contradizer Salomão. Entre Salomão e Lulu Santos, ele optou por Lulu Santos. Será que ele está certo? Será que ele está errado? Vamos lá. Inspirado em Lulu Santos, Kiewicz propõe até mesmo um novo Eclesiastes. Ele usa então Lulu Santos para contradizer Eclesiastes, e a frase de Eclesiastes é: não há nada novo debaixo do céu. Você vai encontrar isso em Eclesiastes, esta frase: não há nada novo debaixo do céu. Em Lulu Santos, e naquela mesma canção bonita, existe uma frase completamente oposta,
que diz: nada do que foi será do jeito que já foi um dia. Nada do que foi será do jeito que já foi um dia. Lulu Santos está chamando a atenção para que há coisas novas acontecendo, enquanto o autor de Eclesiastes está dizendo: não tem nada novo acontecendo. Há um sentido que Salomão quer chamar a nossa atenção, que existe uma repetição, uma mesmice. No fundo, as coisas não são tão novas quanto parecem. Bom, vamos analisar um pouquinho mais adiante. Próximo slide diz o seguinte: Kivitz chega ao ponto de dizer o seguinte: nós não precisamos concordar com o autor de Eclesiastes. Bem, nós não precisamos também discordar. Concorda comigo? Nós nem precisamos concordar e nem discordar. Mas eu acho muito estranho que um pastor sugira, no primeiro capítulo de seu livro, que nós não precisamos concordar com o que diz a Bíblia, com o que diz a palavra de Deus, porque encontramos o livro de Eclesiastes nas Escrituras Sagradas e entendemos, seja ele um livro inspirado pelo Espírito Santo, e falo isso como parte do corpo de Cristo. E sair da boca de um pastor, da categoria dele, nós não precisamos concordar com o que diz o livro de Eclesiastes, soa muito estranho. Ele também diz o seguinte, diz de René Kivitz, que Eclesiastes não é a expressão de um sábio homem de Deus. Isso está escrito, vocês leram o livro? Quem lê o livro sabe do que eu estou falando. Está no primeiro capítulo. Ele diz: Eclesiastes não é a expressão de um sábio homem de Deus, mas de um homem entediado. Ele estava com um problema quando escreveu Eclesiastes. A gente não tem que levar esse homem muito a sério, não. Era um homem doente, era um homem cansado da vida. Coitado, deu o devido desconto para ele. Quem leu, e muita gente aqui leu, sabe do que eu estou falando, a não ser que não tenha lido com o devido cuidado, a não ser que não tenha lido com a devida atenção. Mas não é possível passar por uma frase dessa e não ficar assustado. Primeiro, não precisamos concordar. Segundo, ele não é um homem sábio, não é mais um homem sábio que está falando, é um homem cansado, entediado da vida. Não dê crédito. Eu acho isso simplesmente assustador. Assustador por ter saído da boca de um pastor. Se fosse da boca de um ateu, se fosse até da boca do Lulu Santos, não sei se ele é ateu, talvez até acredite em Deus. Não quero julgar o Lulu Santos, talvez o Lulu Santos não tenha nem nada a ver com isso, só sua música foi usada. Sua frase foi usada para contradizer o que disse o autor de Eclesiastes, Salomão. Bom, sugere ele então que nós façamos uma nova leitura de Eclesiastes, uma nova leitura, e essa nova leitura que ele propõe é uma leitura das entrelinhas. O que ele quer dizer com isso? O que é ler o livro de Eclesiastes nas entrelinhas? Trocando em miúdos para vocês, o que ele propõe é o seguinte: olha, não vamos ver o que é que o autor está dizendo assim na bucha. Vamos procurar ver se a gente descobre alguma coisa boa em Eclesiastes ali nas entrelinhas, porque nas linhas, ele está entediado nas linhas. Nas linhas não, nas entrelinhas quem sabe encontremos alguma coisa boa. É isto que ele está dizendo em outras palavras. Ele diz mais, diz ele que cada ser humano é responsável por atualizar em sua própria existência o sentido que a vida tem em si mesma. Para
Ed Renekiewicz, a vida tem um sentido em si mesma. A vida basta por si mesma. Essa vida debaixo do sol tem sentido em si mesma, que é exatamente algo contrário a todo o ensino do livro de Eclesiastes. Porque o que Salomão bate na tecla é que debaixo do sol as coisas não têm sentido. E as suas conclusões tudo é vaidade, desproposital, futilidade. A coisa mais perto do zero que você pode encontrar é vaidade. Vamos seguir adiante. Lulu Santos, Bandeira e Salomão. Assim, só como introdução, estabelecer aí alguns paralelos entre eles. Lulu Santos diz: há tanta vida lá fora. Bom, eu não nego que haja. Nem Salomão negava que houvesse. Aliás, ele experimentou de tudo que esta vida que há lá fora, ou lá dentro, onde quer que você possa encontrá-la, tem de bom e do melhor. Ninguém mais do que o rei Salomão gozou e desfrutou de tudo o que há lá fora. E a sua conclusão é vaidade, futilidade, correr atrás do vento. Então, Lulu Santos parece muito otimista a respeito da vida que há lá fora, como se a vida que houvesse lá fora fosse suficiente para o homem, como se a vida em si mesma bastasse. Quando Cristo e o próprio Salomão e tantos outros autores bíblicos vão dizer que não basta. Paulo chega a dizer que se esperamos em Cristo apenas para esta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens, porque esta vida não basta para o ser humano que foi criado à imagem e semelhança de Deus, para o homem que tem potencial para o eterno. Pode beber de todas as fontes, de todos os poços, e continuará sedento, como no caso da mulher samaritana, até que venha beber da água bendita da vida eterna, até que possa encontrar o transcendente, aquilo que nos conceda a entrada para o eterno, porque temos vocação para tal. Então, Kivitz diz que cada ser humano é responsável por atualizar em sua própria existência o sentido que a vida tem em si mesmo, porque há tanta vida lá fora, e ele passa a curtir essa questão da vida existencialista, do debaixo do sol, como se tudo fosse aqui agora. Eu não estou dizendo que o Kivitz não acredite no céu, ele é cristão, mas sua consideração foi nesse sentido, nesse momento. Já Bandeira, Manuel Bandeira, talvez um dos maiores poetas da língua portuguesa, e Salomão, ambos, é muito curioso você observar que tanto Manuel Bandeira como Salomão, o livro de Eclesiastes em particular, revelem o mesmo ceticismo, o mesmo pessimismo, ou em outras palavras, o mesmo realismo em relação à existência humana debaixo do sol. Aliás, para Bandeira, tudo que há é o que existe debaixo do sol. Ele era ateu e não cogitava do além, do porvir, da eternidade e das coisas da alma. Bandeira era ateu, só pensava na vida em termos do aqui e agora, em termos materialistas, existencialistas, hedonistas. E a sua conclusão é vaidade, dá desespero. Ai, o melhor da vida
começa a ficar embaçado por causa desta coisa chamada morte. A morte, o maior de todos os inimigos humanos. A morte. Diante da morte, tudo parece tão esquisito, tudo parece tão absurdo. Manuel Bandeira chega a essa conclusão e a gente vai analisar com detalhes. E Salomão não é diferente. Só que Salomão tem um diferencial em relação a Manuel Bandeira, porque Salomão, sim, justamente como Manuel Bandeira, considera tudo vaidade debaixo do sol. Só que ele não para por aí. Ele considera a vida também da perspectiva do eterno, da perspectiva do além do sol. Bom, Lulu Santos e Bandeira só pensam na vida em termos do aqui e agora. Pelo menos a música ou a poesia deles não está cogitando da eternidade da alma, embora cheguem a conclusões diferentes. Pensando na vida apenas em termos do aqui e agora, tá tanta vida lá fora, as coisas, a gente pode fazer coisas novas e tal, e como se isso fosse suficiente, e como se isso bastasse. Já Manuel Bandeira está um tanto desiludido com a vida da perspectiva do aqui e agora. Está entendendo? Ambos cogitando a vida em termos do aqui e agora, chegam a conclusões distintas, antagônicas, opostas, um otimista e outro pessimista. Bom, para Salomão a vida somente encontra sentido em termos do eterno, do Criador. Uma poesia famosíssima de Manuel Bandeira é a seguinte: a Andorinha. A Andorinha lá fora está dizendo: passei o dia à toa. Andorinha, andorinha, minha cantiga é mais triste. Passei a vida à toa. A vida à toa. Talvez toda essa vida que haja lá fora, depois da gente usufruir, curtir, a gente possa chegar à mesma conclusão de Manuel Bandeira, a mesma conclusão de Salomão: vaidade de vaidade, tudo é vaidade. Isto não basta, eu não fiquei satisfeito, a minha alma anseia por mais, isto não é suficiente para mim. Passou, é efêmero, foi transitório, o pior e o melhor passou, e não bastou. Eu vi a futilidade, o vazio de todas estas coisas. Essa é a experiência dele. O pessimismo dele está enraizado, e o pessimismo dele se compara ao pessimismo, ao realismo de Eclesiastes ou de Salomão. Passei a vida à toa, diz Bandeira, e Salomão diz que é como correr atrás do vento. E ele descreve distintas experiências de poder, de realização, de prazer, de conquista. E conclusão: tudo é vaidade. Tem o próximo poema, Pneumatórax. Isso aqui eu lembro da minha infância, lá do primário. No primário a gente já dissecava esse poema preciosíssimo, lindo, belíssimo de Manuel Bandeira. E é tão revelador, tão forte ele é. Vamos ver. Olha, eu não sou muito bom declamador de poema, né? E aqui tem bastante palavra complicada. Febre, hemóptise, dispneia e suores noturnos. A vida inteira que podia ter sido e que não foi. Tosse. Mandou chamar o médico. Diga 33. Respire. O Senhor tem uma escavação no pulmão esquerdo e o pulmão direito infiltrado. Então, doutor, não é possível tentar o pneumatórax? Não. A única coisa a fazer é tocar um tango
Falar de tango argentino hoje, depois que o Brasil perdeu de 4-3 para a Argentina, parece que o tango está tocando para a gente, né? Nós é que estamos dançando tango argentino hoje. E o tango argentino fala de muita tristeza, né? É melancolia, é isso que ele tem. Mas vamos lá. Dá para você entender aqui, né? O poema que, quando alguém recebe como recebeu, já ainda na juventude, um diagnóstico como esse, porque isso aqui é um retrato da realidade, da vida. Isso é uma biografia, isso é um poema biográfico. De fato, o autor passou exatamente por essa experiência, ainda jovem, foi como que desenganado, porque naquela época a pneumonia, ou não, a tuberculose matava. Então o que resta fazer? Tocar um tango argentino. Diante da morte, a música que a gente dança é um pouco triste, para não dizer muito, né? Bom, tem um outro poema dele, é o poema do Beco. Esse poema do Beco também é muito revelador. Que importa a paisagem, a glória, a Bahia, a linha do horizonte, o que vejo é o beco. Acabou o poema? Mas como é que um raio de um poema desse é famoso, hein? Então eu vou ser poeta também. É fácil. A gente às vezes vê aquelas obras de arte e para nós parece rabisco, né? Algumas borrões na tela. A gente não entende nada de arte e acha que aquilo é fácil, né? Dá uma olhadinha melhor nesse poema. Vamos analisar? Primeiro verso, repare só. O primeiro verso é longo, né? E diz respeito à vastidão do mundo, né? Que importa a paisagem, a glória, a Bahia, a linha do horizonte. Está reparando? E o segundo verso é curto e diz respeito às restrições da vida. Há tanta vida lá fora, parece que ele está concordando com Lulu Santos nesse aspecto. Há tanta vida lá fora, olha a glória, a Bahia, o horizonte, mas eu encontro em mim mesmo algo que me deixa melancólico. O que eu vejo é o beco, o que eu vejo é o limite, o que eu vejo é um diagnóstico de câncer ou de tuberculose, ou é a morte, ou é uma notícia ruim, ou é a perspectiva dela, ou é tanta violência, ou é tanta injustiça, ou é a limitação da existência humana e a sua fragilidade. De que me vale toda a glória, toda a vastidão e tanta vida lá fora, quando eu me vejo tão restrito, ilimitado e fragilizado? Há tanta vida lá fora, mas eu sou pequeno e vivo um pouco tempo e nem sei quanto tempo viverei. Essa é a conclusão. Primeiro verso, curioso, vogais abertas, glória, né? Está entendendo? O segundo verso, que vejo eu beco, fechadas estão as vogais, restrito está. Gente, olha o universo, a vastidão, a glória, a linha do horizonte, mas o que de repente a gente vê é o beco. Você pode estar, como Lulu Santos, contemplando a glória, animado com o mar, animado com tudo, mas de quando em quando você tem que cair na real e perceber a finitude do ser, a limitação do ser e o drama da morte. Vamos lá. Outro poema de Manuel Bandeira. Agora ele vai falar de um pobre, de uma pessoa pobre, perto até mesmo de miserável, de uma vida ordinária, né? Vamos ver. O poema tem o seguinte nome, poema tirado de uma notícia de jornal.
João Gostoso era carregador de feira livre e morava no Morro da Babilônia, num barracão sem número. Uma noite ele chegou no bar 20 de novembro, bebeu, cantou, dançou, depois se atirou na Lagoa Rodrigo de Freitas e morreu afogado. Cara, mas sem manual, tem cada um. Olha o poema que ele traz para a gente agora. Isso aqui não é retrato da vida de muita gente? Dá uma olhadinha nisso. O pobre João Gostoso só é notícia quando morre tragicamente, não é? Ao contrário dos famosos, ao contrário das estrelas, dos poderosos. Ele só se tornou notícia, ele só foi parar no jornal por causa de uma tragédia, o seu próprio suicídio. E onde? No lugar chique. Afinal, ele resolveu se suicidar na Lagoa Rodrigo de Freitas. O que diz o texto a respeito de João? Só se fala João e Gostoso, que não é sobrenome, é apelido. Seu sobrenome não é mencionado. Mas a lagoa tem nome e sobrenome, não é mesmo? Está reparando aí? Não é capcioso esse nosso Manuel Bandeira? Repara que ele não está dando ponto sem nó. Ele está contrastando a dura realidade e as injustiças, as diferenças sociais, o drama desse homem, que só se tornou notícia porque o seu fim foi suicídio na Lagoa Rodrigo de Freitas. Aonde ele nasceu? No morro? Na favela? Onde ele morava? No barraco. Tinha número esse barraco? Não. O que ele fez da vida? Comeu, bebeu, dançou. Eu diria, dançou literalmente. Literalmente dançou. Literalmente no linguajar mais moderno, né? Dos adolescentes, ele dançou. A sua vida, os seus momentos de prazeres estão assim resumidos em 3 palavras: comeu, bebeu, dançou. O restante foi trabalho duro. Trabalho duro. E só foi parar nas manchetes por causa do seu fim trágico. É isso aí. Bom, mas e o rico? E o rico? Vamos pular lá para... Mas e a vantagem do rico? Então a gente fala assim, então o negócio é ser rico, porque o rico vai ter vantagem sobre o pobre. Num certo sentido ele tem. No sentido temporário, né? No sentido temporário ninguém pode negar. Até Salomão comparava, quando você lê bem Eclesiastes, ele chega a comparar: ser sábio é melhor do que ser tolo. Mas sabe de uma coisa? Uma hora chega a morte do sábio, o dia da morte do sábio, e também chega o dia da morte do tolo. E sabe onde vão parar? Ambos no mesmo lugar. E a gente percebe que aquela vantagem do sábio sobre o tolo é ínfima. Eles são igualados pela morte. O rico e o pobre da mesma sorte. Tanto isso é verdade que todos nós aqui admiramos Ayrton Senna, um herói nacional. E por mais que nós tenhamos admiração por essa figura tão espetacular, que trouxe tanta alegria para o povo brasileiro, com tanta habilidade, eu pergunto: alguém aqui gostaria de estar no lugar nosso? Ayrton Senna? Quem quer ser Ayrton Senna agora? O mais infeliz dos homens não desejaria algo assim.
mais paupérrimo. O João ninguém não quer. Por quê? Porque Ayrton Senna passou. E a gente não troca o nosso lugar, o nosso espaço e os anos que nos restam de vida pelo lugar dele. Está entendendo? É nessa perspectiva do aqui e agora, se a vida se restringe a única e tão somente ao que existe debaixo do sol, tudo parece tão esquisito, tão absurdo, tão cheio de vaidade e futilidade. Para pensar. Então Bandeira e Salomão concordam que a morte iguala pobres e ricos. Tudo caminha para o mesmo lugar, tudo vem do pó e tudo volta ao pó. Eclesiastes 3:20. É melhor ser pobre, um pobre vivo, do que um rei morto. Eclesiastes 9:4. E vejamos então agora o poema utópico. Você não tem sonhos? Cada um de nós tem sonhos. Imagine você ser capaz de realizar os seus sonhos dessa vida. Ganhou da loteria, você pode realizar seus sonhos. Conquistou aquilo que você tanto sonhava. Quais são seus sonhos? Os sonhos para essa existência. E Manuel Bandeira tinha sonhos. E o sonho dele era ser amigo do rei. Não seria uma boa ser amigo do rei? Às vezes até melhor do que o seu ser rei. Porque o rei tem muita dor de cabeça, muita preocupação, muitas ameaças. O amigo fica só na boa. O amigo fica só no desfrute, não é? O sonho de Manuel Bandeira era ser amigo do rei. Ser amigo do rei, pense nisso. Ser amigo do rei, que coisa maravilhosa não seria? E aí diz o poema: vou embora para Passárgada. Lá sou amigo do rei, lá tenho a mulher que eu quero, na cama que escolherei. Vou-me embora para Passárgada. Vou-me embora para Passárgada, daqui eu não sou feliz. Lá a existência é uma aventura, de tal modo inconsequente, que Joana louca de Espanha, rainha e falsa demente, venha ser contraparente da nora que nunca tive. E como farei ginástica, andarei de bicicleta, montarei em burro brabo, subirei no pau de sebo, tomarei banho de mar, e quando estiver cansado, deito na beira do rio, quando chamar a mãe d'água, para me contar as histórias que no tempo de eu menino, Rosa vinha me contar. Vou-me embora para Passárgada. Em Passárgada tem tudo, é outra civilização. Tem um processo seguro de impedir a concepção. Tem telefone automático, tem alcaloide à vontade, tem prostitutas bonitas para a gente namorar. E quando eu estiver mais triste, reparem este verso, depois de tudo que ele descreveu em Passárgada, depois de seu sonho realizado, olha como ele conclui esse poema: e quando eu estiver mais triste, mas triste de não ter jeito, quando de noite me der vontade de me matar, lá sou amigo do rei, terei a mulher que eu quero, na cama que escolherei. Vou-me embora para Passárgada. Vamos analisar o poema. O pessimismo dele persiste, mesmo em Passárgada, mesmo tendo seus sonhos realizados, o que vemos é a possibilidade da depressão. Você não fica espantado com as notícias de pessoas poderosas, pessoas ricas, pessoas famosas, pessoas que têm tudo aquilo que os homens sonham um dia possuir e que se suicidam, e que dão cabo da sua vida, e que estão infelizes, e que estão tomando remédio, precisam de remédio para dormir, precisam de remédio para estarem acordadas. Quanta infelicidade há, mesmo para aqueles que tudo parecem desfrutar. Já antevia Manuel Bandeira que a satisfação, que o desfrute de todos os seus sonhos não
lhe traria a bendita felicidade. Não satisfaria plenamente a sua alma. Não que ele não teria contentamento, ele não nega isso. Não que ele não teria tido momentos felizes, prazerosos. Não, ele não nega isso. Mas de fato, a sua alma, a sua existência não estaria plenamente satisfeita. Teria-se, mesmo em virtude de todo o bem alcançado, que o que ele considerava bem pode ser o que a gente nem considera, né? Ele é uma pessoa assim bem assanhada aqui, num certo sentido. Não tem muitos escrúpulos, que ele quer curtir a vida. E tendo ele curtido, sente que a infelicidade continua a bater à sua porta. Há tanta vida em Passárgada, não é mesmo? Há tanta vida lá fora, há tanta vida em Passárgada, mas ele continua insatisfeito. Os prazeres são efêmeros. Diz Eclesiastes, capítulo 1, versículo 7: todos os rios correm para o mar, mas o mar nunca se enche. E ele vê nisto, o autor de Eclesiastes, Salomão, ele vê nisto como que uma figura de linguagem da alma humana. A alma humana como uma boca grande, pronta para sugar todas as fontes, todos os rios, como um oceano. Abre a sua boca e recebe as águas de todo mundo. E continua precisando receber, sem nunca se satisfazer plenamente. Bom, quais são as semelhanças então entre entre Salomão e Bandeira? Manuel Bandeira e Salomão. Salomão, como rei, usufruiu de prazeres, poder, sucesso e riquezas. Se você ler com cuidado o capítulo 2, você vai ver que ele diz assim: eu sou o homem que experimentou isso, que experimentei aquilo, que conquistei aquilo, ninguém construiu mais do que eu. Parecia uma luz. Foi Salomão que fez. Está vendo aquele templo? Foi Salomão que fez. Está vendo aquele palácio? Foi Salomão que fez. Está vendo aquele viaduto? Foi Salomão também que fez. Está vendo o minhocão de Jerusalém? Foi Salomão que fez. E ninguém pode negar que haja prazer em grandes realizações humanas, em eu poder contar e compartilhar para meus filhos, para meus netos, os grandes feitos da minha vida. Eu plantei uma árvore, escrevi um livro, construí isso, realizei aquilo, mas no fundo, no final das contas, ele percebeu o vazio de todas essas coisas. Ah, tem mais. Ele falou: então o negócio é curtir. E ele curtiu adoidado. Ninguém curtiu mais do que Salomão, tá? Ninguém curtiu mais do que ele. O Manuel Bandeira fala de algumas prostitutas. Salomão não precisava de prostitutas, ele tinha mulheres mesmo. 1000 mulheres à sua disposição, de todos os jeitos, para não enjoar, para não cansar. E o homem achou: é cansaço e enfado, é correr atrás do vento. Ele falou, tinha tudo de prazer, bebidas, comidas as melhores, e nada. Está lá no capítulo 2, é a sabedoria. E ele falou: não está com essa bola toda se tudo se restringe aqui e agora. Então há bastante semelhança com o que Salomão está compartilhando conosco no capítulo 2, e as experiências de Manuel Bandeira e as suas conclusões são muito parelhas até aqui, até esse ponto. Bom, o sábio possui uma certa vantagem sobre o tolo, mas pensando apenas em termos do aqui e agora, tal vantagem é temporária, e a morte iguala a todos. Eclesiastes 2, de 12 a 7. E quais são as diferenças que vemos entre Bandeira e Salomão? Bom, as diferenças começam que na abordagem de Salomão, no livro de Eclesiastes, ela não termina no aqui e agora. Ele começa por aí. Ele começa a explorar a vida debaixo do sol. Essa expressão aparece em Eclesiastes 30 vezes. O livro é pequeno e o autor é um sábio.
E ele está repetindo 30 vezes a expressão debaixo do sol ou similares. 30 vezes. Ele não está fazendo senão delimitando o campo de abordagem. Vamos parar para pensar na vida apenas em termos do aqui e agora? Quais conclusões nós chegaríamos? E alguém pode dizer, tanta vida lá fora, eu posso usufruir isso, eu sou jovem, eu posso ter aquilo, isso vai valer a pena se eu conquistar isso, se eu fizer aquilo, se eu realizar aquilo, tudo aquilo outro e tal. E ele vai dizer, bobagem, você só diz isso porque você não conquistou, eu conquistei. Eu tive. Eu não sou apenas amigo do rei, eu sou o próprio rei. E a conclusão é vaidade e correr atrás do vento. A vida sob a perspectiva do aqui e agora, do debaixo do sol, olhando e pensando apenas em termos existencialistas, materialistas, hedonistas, da busca, da satisfação, do prazer, da realização humana, é vaidade. Bom, somente a vida sob o prisma existencialista que está sendo considerada vaidade. Essa é uma grande diferença. Por quê? Porque Salomão não para por aí. Salomão, de fato, quer que a gente caia na real. Ele está desmistificando os nossos sonhos, essa é a verdade. Ele está sacudindo a gente, fazendo a gente enxergar. Olha, calma aí, você pensa que é isso? Que isso vai bastar para você? Não vai bastar. E quando você finalmente tiver conquistado isso, você vai perceber que isso não é suficiente. E a gente, ainda que não seja Salomão, talvez possa testemunhar coisas semelhantes. Porque nós já tivemos alguns sonhos realizados, não tivemos? Coisas que na nossa infância desejávamos tanto e que finalmente conseguimos um dia. E quando a gente conseguiu, a gente se deu por satisfeito e nunca mais quis saber de outra coisa a não ser usufruir e gozar e ser feliz plenamente com aquilo que a gente conquistou. Foi assim? Foi ou não foi? Pelo jeito não, né? Eu dizia para mim mesmo, se um dia eu puder ter uma casinha branca de varanda, casar com o meu amor, porque eu ficava muito frustrado, porque eu tinha já o meu amor e não tinha condição de casar. Se um dia eu puder ter, aí eu tive um dia, e construí a minha casinha. Bem, logo eu imaginei que um carro também seria razoável, que a casinha não, bom, você está entendendo? E depois tem um carro, sai um modelo diferente. Está percebendo como somos? Está percebendo? E aquilo outro, e aquilo lá. A felicidade parece sempre estar adiante. Ela está sempre a caminho e a gente está atrás dela. E quando a gente achou que finalmente conquistou, a gente descobriu que está faltando alguma coisa, não sei onde que é. Está faltando alguma coisa. Olha como é que é o ser humano. E Salomão está fazendo a gente cair na real. Você pensa que falta isso, mas o dia que você tiver isso, você vai descobrir que isso não basta. Sabe por quê? Porque você foi criado por Deus e para Deus. Salomão vai nos levar a Deus. Salomão vai nos conduzir ao Senhor, ao Eterno. Deus existe e colocou o infinito no coração do homem. De quem é essa frase? Salomão. Eclesiastes 3:11. De modo que o efêmero, o transitório, o passageiro, temporal, não pode satisfazer a alma que tem uma vocação para o eterno, potencial para Deus. Nada que é humano, material, passageiro pode dar a plenitude, a realização, a satisfação, e nisso concordam Manuel Bandeira, porque ele, mesmo sem cogitar de Deus, sabia, por experiência, por observação, que as coisas desta vida não bastam, é vaidade. Às vezes a gente tem vontade de se matar, mesmo em passada. E Salomão percebe a vaidade de todas as coisas e joga na cara dos existencialistas ou materialistas ou hedonistas que acham que podem viver sem Deus. Fomos criados por Ele e para Ele, diz Colossenses 1:16. Portanto, somente em Deus é que o homem pode encontrar verdadeiro sentido para a sua vida.
E as diferenças continuam. Eclesiastes quer nos conduzir a Deus, e no final de Eclesiastes, no capítulo 12, ele diz assim: lembra-te do teu Criador, lembra-te do teu Criador. E realmente a vida vivida sem Deus é caracterizada por injustiça, sofrimentos, tristezas e desespero, não parecendo fazer sentido algum. Mas em Deus encontramos salvação, em Deus encontramos paz, alegria e esperança. Passamos a encarar tudo na vida a partir do prisma da eternidade, o que dá ânimo e força para viver melhor a vida no presente, pois cada ato da nossa existência passa a se revestir de um significado todo especial. Diz o Senhor Jesus que mesmo um copo d'água, um ato tão singelo como dar um copo d'água a alguém, recebe grande galardão, tem um peso eterno, é contabilizado, porque há um dia de juízo final, há um dia de acerto de contas, há um acolá, há um porvir, há um além, há um Deus que nos espera. Então a nossa vida passa a ter um significado, a ter propósito por causa de Deus. Bem, Jesus resumiu o Eclesiastes com a seguinte frase, praticamente está parafraseando Salomão. Ele diz: que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Está lá registrado em Marcos capítulo 8, versículo 36. Que proveito há para um homem, para uma mulher, conquistarem o mundo, a glória do mundo, o poder do mundo, os prazeres do mundo, e perder no final a sua alma. Jesus concorda com o autor de Eclesiastes em que as conquistas da vida são inúteis e que não há sentido na vida em si mesmo, contrariando assim a canção de Lulu Santos, contrariando assim o pastor Ed Renekiewicz e o seu livro. Não há sentido na vida em si mesmo. De que vale ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Em termos do debaixo do sol, a não ser quando transcendemos para cima do sol e para além da vida, o que contraria assim o pessimismo ateu do Manuel Bandeira e o otimismo daqueles que acham que a vida tem sentido em si mesmo. Eu termino com a seguinte frase de Agostinho: tu nos fizestes para ti, ó Deus, inquieta estará a nossa alma até que repouse em ti. Quando eu estiver todo em ti, não mais haverá tristeza nem angústia. Inteiramente repleta de ti, a minha vida será plena. E só será plena, e só irá embora a inquietude, a ansiedade. Só fugirão de nós o desespero, o dia em que nossa alma verdadeiramente comunga com a alma do divino, com a alma do Cristo, com a alma do Senhor da vida. Quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede de novo. A água que eu dou, disse Jesus, é uma água que se torna em nós uma fonte que salta para a vida eterna. E com estas palavras eu termino e convido você a refletir sobre sua própria vida, seus valores, suas prioridades. Jesus disse: devemos negar a nós mesmos, devemos buscar o reino de Deus em primeiro lugar, deveríamos olhar para as coisas que são do alto. E aí eu relembro a mensagem da semana passada, que falava sobre a perspectiva do juízo final. O que é que no dia do juízo final vai contar? Atos concretos feitos por fé e amor.
naquele alicerce da graça, do Espírito de Deus, da salvação que nos foi oferecida. O convite de Cristo para que acumulemos tesouros no céu. Porque do que vale ganhar o mundo inteiro e perder a alma? Bom, para a nossa reflexão, essas mensagens estão entrelaçadas. Basicamente, uma é continuação da outra, tocam no mesmo tema, e é assim que termina o livro de Eclesiastes. Como é que termina o livro de Eclesiastes? Falando do juízo final, não é? Você conhece bem, sabe como é que ele termina? O dever de todo homem é temer a Deus. Todos nós vamos comparecer diante do tribunal de Cristo. Ele julgará. E por isso, em virtude disto, vale a pena viver uma vida em nome de Jesus, para Deus, em nome do amor, da fé e da verdade. Porque isto sim tem significado eterno, tem um peso, porque no mais tudo passará. Não ameis o mundo e as coisas que são do mundo, porque o mundo passa e com ele toda a concupiscência, toda a ambição, toda sua cobiça. Mas aquele que faz a vontade de Deus, esse transcende, esse vai para além do sol, esse atravessa as portas da morte, experimenta a ressurreição e a vida eterna. Que a sabedoria esteja conosco, que possamos ler Eclesiastes com respeito, com devido respeito, porque pertence ao cânon das Escrituras Sagradas e foi escrito por um homem que no momento em que escreveu estava inspirado pelo Espírito Santo de Deus, e é uma palavra de sabedoria que faz com que caia a ficha a respeito da vaidade da vida vivida em termos do aqui e agora, e nos leva para considerar a vida a partir do prisma do eterno, e assim encontramos significado e propósito para as nossas existências, até para os atos mais simples, mais corriqueiros. O Senhor vê, o Senhor recompensará, o Senhor julgará. Vale a pena, vale a pena. E o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 15, 58, diz: porque tem um dia do juízo final, porque tem a ressurreição dos mortos, conclui ele. Sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é em vão, não é vaidade, não é fútil, tem grande galardão. Deus abençoe a todos.